Caminhoneiro encontra o sobrenatural na BR-319 que mudará tudo para sempre. Cara, deixa eu te contar. A vida na estrada é solitária e pesada. A BR-319, então, é um pedaço de asfalto cercado por mato, onde a luz do dia se vai e a escuridão parece engolir até os pensamentos. Eu sou Elias, 48 anos, e a cabine do meu caminhão é a minha casa. O cheiro de diesel e o barulho do motor são a trilha sonora da minha existência. A solidão te abraça em cada curva e o silêncio, ufa, pesado, como se o próprio peso da estrada se colocasse nos meus ombros. Numa dessas viagens longas, num dia em que a neblina cobria tudo, eu vi um homem encostado na beira da estrada. O nome dele era Vicente. Ele parecia carregar o mundo nas costas. Pedindo carona, ele entrou na cabine e, mesmo com a distância do motor e dos pneus, eu podia sentir que algo nele era diferente. A estrada se esticava à nossa frente e, enquanto eu dirigia, ele começou a falar sobre perdão e autoconhecimento. Era como se ele estivesse tirando o peso que eu não sabia que carregava. Sabe aquela sensação boa? Era isso. Eu que passava os dias sem um amigo para desabafar, finalmente estava sendo ouvido. Então, no meio da conversa, como num estalo, Vicente simplesmente desapareceu. Um segundo ele estava ali, e no outro, a cabine ficou só com a névoa. Fiquei em choque, com o coração acelerado. O que tinha acontecido? Olhei para trás, para frente, como se a própria estrada pudesse me dar uma resposta. Mais nada. Com isso, os rumores sobre um profeta que passava por lá começaram a surgir. Era como se eu tivesse entrado em um conto. Elias, você não acredita? O cara aparece para todo mundo. Juro que a cada parada, as conversas sobre Vicente pegavam fogo. Com o tempo, eu comecei a notar coisas estranhas ao longo da estrada. Um pedacinho de papel ali, uma pedra estranha aqui. Cada objeto parecia uma pista, me conectando a ele. E a cada bilhete lido, uma nova camada da minha história se desdobrava. Descobri segredos de família que preferi esquecer, memórias que doíam mais do que os calos das minhas mãos. Uma luta interna começou a brotar em mim. A busca por Vicente virou a busca por mim mesmo. Num momento que me pegou de surpresa, encontrei um bilhete muito especial. Dizia para eu ir a um lugar sagrado à beira da estrada. Meu coração disparou. Finalmente, um jeito de entender tudo isso. A transformação que eu tanto buscava poderia estar ali. Mas a estrada é imensa, cheia de mistérios, e eu, comecei a sentir que a jornada estava apenas começando. Enquanto acelerava, a incerteza me consumia. O que eu ia encontrar? E o que Vicente realmente queria me ensinar? Fui cercado pela dúvida. Mas por algum motivo, uma fagulha de esperança acendeu dentro de mim. Ali, à beira da BR-319, minha história estava apenas começando a ser desvendada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As luzes da cabine brilhavam como faróis na escuridão da estrada. Eu estava tenso, a ansiedade carregando as sombras e ecoando dentro de mim. A última conversa com Vicente martelava na cabeça. O que ele queria me ensinar? O que eu descobriria em busca daquele lugar sagrado?
Enquanto eu navegava pela neblina densa, algo na estrada chamou minha atenção. Um movimento lá na frente. Sss! Pneu furado? Um acidente? Acelerei e de repente vi um caminhão tombado na beira da estrada. A carga espalhada. Não era só qualquer viagem. Era um carregamento de madeira. E a cena era desoladora. Mas que droga! Pensei, o coração acelerando. Parei imediatamente. Liguei os pisca-alertas. A adrenalina disparava e não pude evitar um pressentimento ruim. Um par de olhos assustados me observava de dentro do caminhão. Um jovem, provavelmente o motorista, com a pele pálida como a neblina. "Você tá bem?" Gritei, tentando não deixar a urgência tomar conta do meu tom. Ele acenou, mas estava em choque. Saí do meu caminhão e fui até ele. "O que aconteceu? Você se feriu?" Ele balançou a cabeça, olhos arregalados. "Eu não sei. Eu estava na pista e então algo brilhou. Era como um flash. E depois, o controle escapuliu." O que ele disse me fez o frio na barriga. Um flash? Vicente tinha falado em revelações, em caminhos que se cruzam de formas inesperadas. E agora, ali estava eu, no meio de um acidente que parecia mais um presságio do que um simples infortúnio. O jovem continuava tremendo. E eu tentei acalmá-lo. "Respira, cara. Tudo vai ficar bem. Vamos achar um jeito de sair dessa." Mas o que aconteceu em seguida me pegou de surpresa. Enquanto eu procurava meu celular para chamar ajuda, algo brilhou no chão. Um papel, parecendo uma mensagem. E ao pegar, uma sensação de déjà-vu me envolveu. Era uma anátema de Vicente. Um bilhete que parecia ter sido escrito por ele. A verdade se revela onde a dor encontra a luz. O desespero dentro de mim crescia. O que isso significava? Olhei para o jovem e vi uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Eu vi algo antes do acidente, algo que não era deste mundo. Ele estava em estado de choque, mudo, como se qualquer outra palavra causasse a quebra do que restava de sua sanidade. Minha mente corria, tentando conectar os pontos. O que Vicente estava realmente tentando me ensinar. Eu não estava apenas buscando as verdades sobre mim mesmo, mas agora me vi atrelado ao destino de um jovem, a um acidente e a uma mensagem de um profeta que eu nunca entendi completamente. A estrada em que eu pensava que estivesse apenas dirigindo se transformou em um labirinto de mistério e dor. E eu, Elias, o caminhoneiro experimentado, que havia vivido tantas histórias solitárias, me vi questionando tudo o que sabia. O que era real? O que eu iria descobrir a partir daquele minuto? Com o coração pesando no peito e a incerteza se espalhando na mente, eu sabia que aquele momento mudaria tudo também para mim. Eu não sabia que aquele momento se tornaria o ponto de virada da minha vida. O jovem, que ainda tremia, parecia tão perdido quanto eu. Olhei em volta. O caminhão tombado, a carga espalhada. Uma cena trágica. Mas algo naquela situação era mais profundo. Olhei para o bilhete amassado em minha mão. E as palavras, "a verdade se revela onde a dor encontra a luz", ecoavam na minha mente. A dor ali era palpável. Mas e se houvesse uma luz no meio daquela escuridão? "Escuta, irmão, vamos precisar de ajuda", eu disse, tentando dar um pouco de força àquele moleque. Ele apenas balançou a cabeça, os olhos arregalados. Sem saber como reagir, eu puxei meu celular, mas a tela ficou em branco, sem sinal. "Merda!", eu gritei involuntariamente, a raiva subindo. O que eu ia fazer agora, sem comunicação? O medo começou a apertar o meu peito. De repente, ouvi um barulho de motor. Um caminhão se aproximava.
Uma esperança renasceu dentro de mim. Olhei fundo nos olhos do jovem. Aguenta firme. Ajuda vai vir. A adrenalina pulsava. Minhas mãos tremiam enquanto acenava freneticamente. O caminhão parou e um cara robusto, com cara de quem conhece a estrada, desceu. Tudo certo aí? Ele perguntou, olhando para o acidente. Eu estava quase para responder quando um grito aterrador cortou o ar. Do alto da estrada vi algo que gelou meu sangue. Um grupo de homens, todos vestidos de preto, correndo em nossa direção. Não eram motoristas. Não eram gente comum. A expressão no rosto do cara robusto mudou na hora. Saiam daí! Rápido! Ele ordenou. Foi um segundo de caos. Jovem e eu trocamos olhares, sem saber o que fazer. O que aqueles caras queriam? Eu nunca tinha visto nada assim. A adrenalina me fez agir. Peguei o braço do moleque e puxei para trás, enquanto o motorista do caminhão gritava: Entrem! Precisamos ir agora! Estávamos no meio da confusão quando a primeira pessoa do grupo de preto chegou mais perto. Ele não parecia humano. Havia algo de errado no olhar dele. Eu nunca vi tanta determinação e violência ali. Olhei para o bilhete na minha mão. Onde a dor encontra a luz. Mas que luz poderia haver naquele momento? Corríamos para o caminhão. O motorista gritou para o jovem entrar primeiro, e eu entrei logo depois. Assim que fechei a porta, o motor roncou e ele pisou fundo. Eu olhei pelo retrovisor enquanto os homens de preto se aproximavam e vi um brilho nos olhos de um deles. Uma sensação de que conhecia aquele olhar acabou me atormentando. Do caminho, eu fui consumido por perguntas. O que tinha a ver aquilo com Vicente? A mensagem que eu segui? O que aqueles homens queriam de nós? O motorista parecia tão nervoso quanto eu. Ele olhou rapidamente para nós e disse: Vocês não têm ideia do que acabaram de se meter. Tem? A tensão dentro do caminhão foi palpável. A estrada se estendia à nossa frente, mas não parecia mais familiar. Os sons da noite a envolviam, e o silêncio se tornava um campo fértil para o medo. O que nos aguardava ao final dessa fuga? Era como se estivéssemos entrando em uma nova dimensão de perigo. E o que era só uma viagem solitária, agora se tornava algo maior, mais aterrorizante. No fundo, eu sabia que aquela não era apenas uma questão de sobrevivência. Era como se a busca que eu fizera por Vicente agora estivesse virando algo totalmente diferente. Uma dor no meu peito crescia, mas ao mesmo tempo uma luz piscava, como se dissesse que eu estava no caminho certo, mesmo nas trevas. O que eles estavam escondendo? E, principalmente, qual seria a conexão entre tudo isso e a mensagem de Vicente? A estrada, agora cheia de incertezas, parecia prometer mais do que jamais pensei. E eu estava prestes a descobrir. O caminhão acelerava pela BR-319 e a adrenalina ainda pulsava em mim. Ouvindo o motor rugir, eu tentava processar. O jovem ao meu lado tremia, os olhos arregalados. E eu sentia que a cada segundo estávamos mais longe do que havia sido nosso normal. Não era só um acidente. Era como se tivesse pisado em um caminho perigoso sem saber onde iria dar. Cara, não sei o que está rolando, mas minha intuição grita que estamos em apuros, eu disse ao garoto tentando acalmá-lo. Mas no fundo, era eu que precisava de conforto. O cheiro de diesel misturado à fumaça da estrada parecia me sufocar. O cara do caminhão parecia entender a urgência e acelerou o motor. O ruído ecoava na cabine enquanto a noite se fechava ao nosso redor. Na primeira curva, a neblina aumentou. Olhei pela janela e vi aqueles homens de preto ao longe, como sombras se movendo, e a sensação de que estávamos sendo observados me fez arrepiar a pele.
Uma inquietação tomou conta de mim. O que aqueles caras queriam? O que realmente estava acontecendo aqui? Então, você acredita em destino? Perguntei ao jovem. Ele balançou a cabeça, mas não disse nada. Era como se todo o ar estivesse preso na garganta dele. Eu queria saber se ele também sentia aquele aperto no peito, essa sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. O motorista olhou para nós enquanto fazia uma curva e a cada movimento eu sentia o coração na boca. Aqui não é lugar para a gente ficar parado. Esse acidente não foi só um acidente. Você percebeu isso, não? Ele estava nervoso e aquilo aumentava a minha ansiedade. Precisamos de um plano. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. O caminhão começou a tremer. Um barulho ensurdecedor de metal se chocando e uma vibração forte anunciaram o que eu temia. O motor falhou, a luz do painel piscou e o volante ficou pesado. Merda, não agora! Gritei. O motorista tentou controlar a situação, mas o caminhão deslizou como se uma força invisível estivesse nos puxando para fora da estrada. Sentimos o impacto. O que era para ser uma viagem segura, agora se tornava um pesadelo. Caiu uma silenciosa tensão na cabine. A única coisa que ouvíamos agora era o respingo da chuva, que começava a cair. Vamos precisar sair daqui. Eu disse, me sentindo cada vez mais desesperado enquanto a realidade batia. O que estava acontecendo? Logo, vi algo brilhando na estrada. Não era um objeto comum. Parecia quase uma luz. O que é aquilo? O jovem murmurou. O motorista, ainda tentando manter o controle, não conseguia desviar os olhos daquilo. A luz parecia nos chamar, como se tivesse vida própria. Acho que aquele brilho pode ser o que Vicente falou! Eu gritei, pegando coragem. Algo dentro de mim dizia que eu precisava ir até ali. Se era uma resposta, uma pista, algo que explicasse esse caos. E ao mesmo tempo, meu instinto dizia que era uma armadilha. O dilema crescia. Num movimento súbito, o motorista se virou para nós com uma expressão misturada entre medo e raiva. Vocês têm certeza de que querem ir até lá? Não sabemos o que está nos esperando. A dúvida pairava pesada e eu sentia um nó na garganta. Alguma coisa naquelas palavras fez meu estômago revirar. Se o que Vicente disse tem alguma verdade, talvez seja a única chance que temos. Eu respirei fundo e olhei pela janela novamente. A luz pulsava na noite, como um farol no meio da tempestade. Sentia que precisávamos saber o que era aquilo. E ao mesmo tempo, o medo de descobrir algo horrível me consumia. Eu olhei para o jovem. Ele estava perdido, mas algo em seu olhar agora tinha determinação. O motorista parecia hesitar, mas tudo o que eu sabia era que havia uma escolha a ser feita. E sem alertas, ouvimos um barulho, como um grito, mas não era um grito humano. Era distinto, quase sobrenatural. A cabine vibrou com a intensidade do som e a luz na estrada parecia se intensificar. O que foi isso? O jovem perguntou, já se levantando. E eu? Bem, agora sabia que não havia como voltar atrás. A estrada tinha nos levado até aqui, e era hora de descobrir a verdade por trás daquele brilho. Mas o que eu não esperava era que, ao seguir a luz, tudo em que eu acreditava se desmoronaria. E a verdadeira luta começaria ali. A cabine estava tomada pela tensão. Meu coração batia na mesma batida do motor em marcha lenta. A luz brilhante na estrada puxava meus olhos. O jovem do meu lado, que mal parava de tremer, olhava para mim com uma misto de confusão
e medo. Vai fundo se é isso que você quer, eu disse, quase gritando, tentando empurrar nossa coragem para frente. Pulsava como uma esperança em meio ao caos, mas mal sabíamos que a neblina nos escondia algo terrível. O motorista estava concentrado, os olhos fixos na estrada, mas percebi que a tensão no ar não era só nossa. Ele também sentia. A cada metro percorrido, parecia que o ar ficava mais denso. Que tá acontecendo, mano? Por que a gente tá aqui? Eu gritei sem receber resposta. A adrenalina nos fazia seguir em frente. Então, um barulho ensurdecedor quebrou o silêncio. Como um trovão, o caminhão tremeu, as luzes do painel piscaram loucamente e a direção ficou pesada. O que foi isso? Eu dava tapas na porta, o pânico crescendo. O motorista parecia em choque, tentando controlar o veículo sem saber se ia conseguir. E então, como se o destino desejasse nos pôr à prova, a estrada se abriu diante de nós. Não era mais uma pista. Era uma bifurcação. Para a esquerda, o caminho conhecido. Para a direita, a luz. Vira para a direita, eu gritei. E ele simplesmente fez. E logo, tudo ficou branco. O caminhão deslizou numa curva e então, POC! O impacto! Desceu um pesado silêncio e tudo que consegui ouvir foi o meu coração batendo. A luz desapareceu e eu não conseguia processar. O motorista estava pálido. O que aconteceu? Olhei pela janela e vi uma figura. Uma mulher vestida de branco, parada bem no meio da estrada. Ela não parecia real, era como uma miragem. Sai daí! Sai daí! Eu gritei. O motorista acelerou contra gosto, mas ao chegar perto, a mulher olhou direto para nós. Seus olhos eram como poços fundos. Vocês estão perdidos, ela disse, a voz ecoando como se a estrada estivesse falando. E naqueles segundos, senti como se a temperatura caísse. A cabine ficou gelada. Poderia jurar que a solidão pesava mais do que nunca. Então a mulher estendeu a mão, e lá estava ela, o que eu nunca teria imaginado. Uma chave antiga. A verdade está com você. Use-a com sabedoria. Depois, como se fosse uma ilusão, ela desapareceu. Meu estômago revirou. O que era aquilo? Ei, você viu isso? O jovem perguntou incrédulo. Eu não quero ficar aqui. Devemos ir embora. O motorista estava em choque. A realidade tinha virado um pesadelo. Em meio a tudo isso, a chave brilhava em minha mão, pulsando com uma energia estranha. Suddenly, um grito agudo cortou o ar. Olhei para trás. Os homens de preto estavam se aproximando na neblina, rápidos como sombras. Eu suava frio. O que eram eles? Precisamos fugir agora! Gritei. O motor rugiu e o caminhão disparou. A estrada se estendia à nossa frente, mas não havia como simplesmente correr. Estávamos em um caminho muito mais profundo. E aquele momento, a batalha entre nós e os que vinham tornava tudo real. Com a chave ainda na mão, eu entendia que essa viagem não era só uma corrida para escapar. Era uma corrida para descobrir o que aquela luz significava. O que Vicente queria me ensinar? Eu olhei para aquela chave e sabia que a próxima parada mudaria tudo. Mas como? Não sabia. E a verdadeira pergunta pulava na minha mente. Que verdade eu realmente tinha que enfrentar? O caminhão disparou pela BR-319 e eu senti o coração na boca. A luz pulsante tinha desaparecido. Mas a tensão continuava no ar.
tudo tinha mudado em questão de segundos, e aqui estava eu, um caminhoneiro experiente, atolado em uma situação que eu nunca pensei que enfrentaria. O jovem sentado ao meu lado ainda estava em choque, e o motorista tentava manter a calma enquanto olhava para o retrovisor, preocupado com o que poderia estar nos seguindo. Elias, o que foi aquela mulher? O garoto perguntou, a voz trêmula. Eu não sabia como responder. A imagem da mulher de branco ainda estava fresca na minha cabeça. Aquela chave antiga em sua mão. Que verdade era aquela? Eu sentia um nó na garganta, como se uma tempestade estivesse se formando dentro de mim. Não sei, irmão. Só sei que essa estrada guarda mistérios que nem eu consigo decifrar. Uma sombra no retrovisor me fez gelar. O grupo de homens de preto ainda estava lá, mas agora pareciam mais perto. Algo me dizia que eles não eram comuns. Não eram apenas motoristas, e meu instinto gritava para eu sair dali. Vai, vamos acelerar. Eu gritei. O motorista fez o que pedi, e o caminhão rugiu, mas a atmosfera estava pesada. A estrada à frente parecia se transformar. As árvores pareciam se fechar, como se estivéssemos entrando em um portal. O ar estava carregado de algo muito mais perigoso do que eu podia imaginar. No meio da confusão, avistei algo na beira da estrada. Um carro parado com a porta aberta. Um frio percorreu minha espinha. Para aí! Precisamos ver se alguém está precisando de ajuda. O motorista hesitou. Tô fora disso. Não vamos parar, Elias. Escuta, se tem alguém ali, não podemos deixar para trás, insisti. Uma parte de mim sabia que isso poderia ser uma armadilha, mas a outra parte queria acreditar que ainda havia bondade no mundo. E apesar de cair às paredes da razão, parei. O motorista resmungou, mas não teve escolha a não ser parar também. Eu saí com o garoto a tiracolo, cauteloso. Nos aproximamos do carro. Ele estava vazio, mas o rádio ligado tocava uma canção suave, como se estivesse esperando alguém voltar. O que era aquilo? A neblina começava a se espessar. O medo apertava o peito. Deixa eu dar uma olhada, eu disse enquanto abria a porta. Então a porta do lado do motorista bateu e eu me virei num pulo. Um homem com um olhar assustador e um corte profundo no rosto saiu correndo em nossa direção. Vão embora! Eles estão vindo! Ele gritou, os olhos tão arregalados que pareciam saltar da cara. Quem? Quem tá vindo? O jovem perguntou, sem saber se corria ou ficava. O homem parecia louco, a respiração ofegante. Ele olhou para o retrovisor e, num instante, tudo perdeu o sentido. Ele simplesmente colapsou e meu corpo reagiu. Vamos sair daqui! O motorista se encolheu enquanto eu puxava o garoto para o caminhão. O que diabos estava acontecendo? O sujeito tinha mencionado eles, mas eu não sabia de quem ele falava. O motor rugiu enquanto acelerávamos de volta à estrada. Eu olhei para trás e vi sombras correndo. Eles estão vindo, pensei. Mas antes que eu pudesse formular uma estratégia, um ruído ensurdecedor cortou o ar. O caminhão deu um solavanco e o volante ficou pesado. Um pneu furado? Não agora, o motorista gritou, tentando manter o controle. A estrada parecia se abrir em um abismo, e o que antes era uma viagem solitária se tornava uma corrida contra algo que eu não conseguia entender. Então, bem diante de nós, algo se revelou na névoa. Era um portal quente e brilhante, pulsando como se tivesse vida própria. Eu não sei o que era, mas instintivamente senti que ali estava a resposta. O que está acontecendo? O jovem gritou. Os homens de preto se aproximavam. Eles estavam quase sobre nós, com o coração acelerando.
Um pensamento atravessou minha mente. Quem eram eles? E o que a chave, a mulher de branco e Vicente tinham a ver com tudo isso? A luz pulsava, e eu sabia que tínhamos que tomar uma decisão. Mas o que eu não sabia era que essa escolha poderia nos levar a um destino muito mais sombrio. O que estava por trás daquele portal. E mais importante, estávamos prontos para descobrir a verdade? A estrada atrás de nós estava se esvaindo, e o portal à frente parecia a única saída. Mas qual seria o preço? O caminhão rugiu e a luz pulsante tinha desaparecido, mas a tensão no ar era palpável. Eu e o garoto estávamos sentados na cabine, sem saber o que viria a seguir. O motorista olhava para o retrovisor e eu podia ver o suor escorrendo pela sua testa. Parece que a adrenalina tá no talo, hein? Eu comentei, tentando quebrar o silêncio que pesava como chumbo. O jovem, angustiado, perguntou: "E agora? O que a gente faz?" Eu não tinha ideia. O portal na estrada parecia nos chamar, mas o cheiro de perigo estava no ar, como se a própria estrada nos quisesse engolir. Então, de repente, sem aviso, o caminhão estremeceu como uma folha ao vento. Algo não ia bem. O motorista acelerou, mas o motor começou a engasgar. Olhei para ele e disse: "Não fala que tá com problema, velho." O pânico me pegou num instante. Os homens de preto estavam mais perto e eu não queria parar. A cabine tremeu de novo e o motorista gritou: "Pneu furado! Não pode ser agora!" O som do motor se tornando cada vez mais fraco me deu um frio na barriga. O que vamos fazer? A adrenalina subia e tudo começou a parecer um pesadelo. Foi então que eu avistei algo pela janela. Um caminhão parado na beira da estrada. O tanque estava vazio e ao lado dele uma figura, um homem com um olhar de desespero, acenando freneticamente. "O que ele está fazendo?" O motorista olhou e eu senti que era agora ou nunca. "Precisamos parar, ele pode ajudar." Ele hesitou, mas tinha mais uma chance. Parou ao lado do caminhão parado e eu pulamos para fora. O homem estava ofegante. "Vocês têm que ir. Eles estão vindo." Perguntei quem era eles, mas não deu tempo. Os homens de preto apareciam na neblina a poucos metros. "Precisamos de ajuda," eu disse, tentando acalmá-lo. Mas ele só olhava em volta como se estivesse vendo fantasmas. Olhei para o jovem e percebi que seu rosto estava branco como um papel. O que estava acontecendo? Com uma voz gaguejante, o cara do caminhão disse: "Não tem como parar. Já era. Eles estão aqui." E foi quando percebi. A estrada ao nosso redor começou a se tornar borralho. E aqueles homens de preto não eram só homens. Eram sombras, com rostos que se fundiam com a noite. O pânico subiu, e um grito ecoou na minha mente. Foi quando, em um ímpeto, eu peguei a chave que a mulher vestida de branco havia me dado. O homem na nossa frente estendeu a mão e disse: "Isso é tudo o que você tem. Use." A presença dos homens de preto se fez mais forte. O rapaz ao meu lado estava praticamente paralisado, e eu não sabia como agir. "Vamos, entra, agora!" Eu gritei, puxando o garoto e fazendo o mesmo com o homem que acenava. O motor do caminhão parecia enfraquecer cada vez mais enquanto batíamos as portas. Havia algo estranho sobre aquela chave, algo que estava além da compreensão. Mas as sombras estavam cada vez mais perto. No último segundo, enquanto o motorista tentava ligar o motor novamente, eu disse: "O que você quer para nós, Vicente?" E naquele momento, tudo desmoronou. As luzes do carro piscavam e viraram um borrão. Uma fissura no chão se abriu, revelando um abismo. "Não, isso não é real!" O motorista gritou enquanto o caminhão começou a deslizar. E antes que eu pudesse entender,
Um puxão forte me fez sentir como se o tempo tivesse parado. A verdade que eu tanto buscava me engoliu. Enquanto o caminhão despencava, a luz daquela chave acendeu. O que isso significa? O garoto perguntou, entre tempo e pressão. E eu não sabia. A chave começou a brilhar e eu percebi que o que quer que viesse depois não seria apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma batalha pela nossa alma. Que verdade escondida estava prestes a revelar? Que escolha eu tinha feito sem saber? O caminhão despencou e tudo virou um borrão. O motor rugiu como um leão, mas não havia força suficiente para segurar a direção. O chão parecia se abrir embaixo de nós. A sensação de queda me fez sentir como se meu estômago estivesse invertido. Aquela chave brilhante na minha mão pulsava, como se tivesse vida própria. O que eu ia fazer com aquilo? O motorista tentava reagir, mas os instrumentos estavam mudando. Assim como a estrada. A neblina caiu de repente, cobrindo tudo. Um manto pesado, quase como uma mão invisível tentando nos puxar para baixo. Acelera! Acelera! Eu gritava, mas a adrenalina mesclava-se como pânico. O jovem do meu lado estava paralisado, os olhos arregalados, enquanto o mundo ao nosso redor desmoronava em um eco de caos. Então, um impacto. O caminhão deslizou e bateu, usando a força do terreno para desacelerar. Um choque, não só físico, mas algo profundo dentro de mim. A cabine tremeu e o barulho do metal se arrastando era ensurdecedor. A primeira coisa que pensei foi: aqui não é o meu lugar. E por um momento, o tempo parou. O motorista gritou algo, mas eu não ouvi. Olhei para fora e vi a sombra se aproximando na neblina. Os homens de preto estavam lá, mais agressivos do que nunca, como fantasmas vingativos. O coração batia rápido no peito. Que merda tá acontecendo? Pensei. A chave na minha mão começou a brilhar mais forte, como se respondesse ao meu medo. A figura da mulher, a mensagem, tudo parecia se conectar como um quebra-cabeça mal montado. A verdade está com você. O que isso significava, eu não sabia. Mas sem pensar, coloquei a chave na ignição e o motor respirou um pouco mais forte. Vamos para frente, agora, eu disse, empurrando para sair daquele lugar amaldiçoado. O caminhão se moveu lentamente, mas à medida que acelerávamos, a luz da chave parecia guiar o caminho. O motorista se pôs a dirigir, mas o rosto dele dizia que ele também estava perdido. Seguimos na estrada cheia de névoa, mas o perigo não se afastava. De repente, a luz na chave mudou de cor, virou um vermelho pulsante, e ali, bem à nossa frente, apareceu um bloqueio. Um acidente. Não tinha como desviar. O coração parou por um instante, carros e caminhões virados. E no meio disso, um grupo de pessoas. Ninguém reagia, como se estivessem em um transe. E agora, Elias? O jovem sussurrou, a voz cheia de fome de respostas que eu não tinha. Vamos parar! Precisamos ajudar! Eu disse, mas o motorista hesitou. Vamos ficar bem? Ele parecia não acreditar nas próprias palavras. Não era só nós contra os homens de preto. Era a própria estrada. A neblina. Algo maior. Como se o destino estivesse se divertindo às nossas custas. Com o coração na boca, decidi que não havia mais tempo para hesitar. Saí do caminhão, a chave ainda reluzindo. O ar estava parado e pesado. Enquanto avançava, a sensação de que o mundo abaixo de nossos pés poderia se desintegrar a qualquer momento era horripilante.
Então, tudo virou. Uma voz cortante ecoou. Vocês não deveriam ter vindo aqui. Era uma voz familiar. Vicente. Ele apareceu no meio do caos, como se tivesse saído da neblina. Mas o que ele queria com tudo isso? E por que estava se misturando naquilo tudo agora? As sombras dos homens de preto se formaram atrás de mim, cercando cada saída. O que eu pensava que era uma simples viagem se tornou um pesadelo sem fim. Você precisa escolher, Elias, Vicente falou, e naqueles olhos, que pareciam conhecer todos os meus segredos, eu senti que a única escolha que eu tinha era enfrentar. Nessa hora, tudo em mim estremeceu. Que verdade eu realmente tinha que descobrir? E o que aqueles homens queriam exatamente? O ar estava tão denso que era quase difícil de respirar. Eu olhei para trás, para o caminhão que tinha me trazido até ali, e percebi que não havia mais como voltar. E assim seguimos em frente, como se a estrada estivesse nos levando a um destino desconhecido. Mas no fundo, um pensamento queimava na minha mente. E se toda essa busca por Vicente e aquela chave só nos levasse a mais dor? A interrogação que me acompanhava era: eu estava pronto para descobrir o que realmente se escondia à frente? O clima estava pesado, os homens de preto estavam mais perto do que eu gostaria. As sombras dançavam na neblina e Vicente estava ali, parado, os olhos profundos como abismos. Você precisa escolher, Elias. E essa frase martelava na minha cabeça, cara. O jovem ao meu lado estava em choque. A expressão dele estava cheia de medo. Como ele, eu também não sabia onde estava, o que tinha acontecido. Tudo tinha mudado. Mantive a chave apertada na mão. E então um pensamento me atingiu. O que essa chave realmente significa? Foi então que uma luz vermelha começou a piscar no painel do caminhão, como um sinal de que as coisas estavam prestes a piorar. O que está acontecendo com esse motor? O motorista tinha o rosto pálido. Olhei pela janela e percebi que a estrada à nossa frente estava se transformando. Não era mais uma pista, mas uma espécie de desvio escuro, cercado por árvores. Temos que ir. Gritei. O motorista girou a chave, mas o motor falhou. O coração acelerou e a pressão subiu. O que faríamos? Aquela estrada não queria nos deixar passar, e a sensação de que algo estava nos atrapando aumentava. Então a cabine tremeu com um estrondo. O caminhão sacudiu tanto que pensei que a qualquer momento iríamos capotar. Uma onda de adrenalina correu pelos meus nervos. Acelera! Vai! Eu gritei. O motorista tentou, mas o motor só respondeu com um gemido. Era como se a estrada tivesse viva, reivindicando o que era dela. E então ouvi o som de pneus derrapando atrás de nós, gritos ecoando na neblina. Aqueles homens de preto estavam cada vez mais perto. Eles estão vindo. Eu não sabia o que eles queriam, mas meu instinto dizia que não eram gente boa. Se não arrancarmos daqui, vamos ficar. Eles querem algo e não vão parar até pegar. À medida que falávamos, uma neblina mais densa nos cercou. O ar estava pesado, quase como um manto. No meio da agonia, vi uma figura se aproximando da neblina. O outro caminhoneiro, com um olhar determinado. Meu instinto gritou para ter cuidado, mas algo em seu olhar me fez hesitar. Eles estão te seguindo, ele disse, apontando para as sombras que se aproximavam. Você não entende, Elias. O que está acontecendo aqui é muito mais profundo. Os homens de preto, eles não são só homens. Eles estão atrás de almas, e a chave que você segura pode ser a única maneira de escapar. A única maneira de escapar?
Aquelas palavras saltaram como um raio. Meu sangue ferveu nas veias. O que ele queria dizer? Que se tratava de algo sobrenatural? Como você sabe disso? Perguntei angustiado, mas o caminhoneiro apenas balançou a cabeça. Nesse momento, tudo pareceu silenciar. As folhas das árvores pararam de se mover e as sombras pararam na borda da neblina. O silêncio se instalou e então um grito cortante ecoou na estrada. Um dos homens de preto havia desaparecido. O quê? Eu não conseguia acreditar. O que tinha acontecido? Foi quando, num flash, todo o cenário se alterou. A estrada começou a tremeluzir, como se estivesse mudando de forma. E ali, sob uma árvore, uma entrada apareceu. Uma luz ofuscante emanava de um local desconhecido. A visão me deixou sem fôlego. Acho que precisamos ir para lá, eu exclamava, mal acreditando no que via. Mas o que era aquele lugar? O que Vicente queria realmente me mostrar? Cada resposta parecia levar a uma nova pergunta. E enquanto o caminhão tremia, o que eu não sabia era que a verdadeira batalha estava prestes a começar, a batalha pela nossa própria liberdade. Meu amigo, eu não fazia ideia do que estava por vir. Algo muito maior do que eu poderia imaginar estava ali, se revelando bem diante dos meus olhos. E tudo o que eu sabia é que a resposta para a dúvida que me atormentava estava por trás daquela entrada brilhante. A cabine do caminhão ainda tremia com a adrenalina, mas a luz do portal à frente iluminava nossos rostos. Vicente estava ali, como um farol em meio à tempestade. O jovem atrás de mim segurava a respiração, os olhos arregalados, e o motorista parecia um pouco mais calmo. Mas todos nós sabíamos que a decisão mais importante estava por vir. A verdade está com você, Vicente repetiu, como se aquelas palavras tivessem o poder de mudar tudo. Olhei para a chave na minha mão, brilhando intensamente. O que ela significava? Por que eu era o escolhido? Com um impulso, avancei em direção ao portal. Vamos, vem comigo! A luz me atraía e a sensação de que a liberdade estava perto me encheu de coragem. O motorista e o jovem hesitaram, mas logo os ouvi atrás de mim se aproximando. O ar estava carregado de expectativas, como aquela hora da noite em que tudo parece possível, mas o medo também se esgueirava entre nós. Quando chegamos na borda do portal, a escuridão ao redor parecia viva. Olhei para trás e vi os homens de preto se aproximando. O rosto deles estava sombriamente decidido. Eles estão vindo! O grito do motorista fez meu coração parar. Mas era tarde demais. Não havia mais volta. Nesse instante, Vicente tomou a dianteira. Confie na luz! Lembre-se, Elias, onde há dor, há luz. E então, como se um botão fosse pressionado, o portal se abriu e uma onda de calor nos envolveu. Com o último olhar para a estrada, para o que havia sido minha vida até ali, eu pulei. Um vento forte soprou e eu me senti sendo puxado para dentro. A luz me envolveu e tudo ficou branco. Não havia chão, não havia espaço. Apenas eu, as luzes e uma vibração intensa. Poderia jurar que a chave na minha mão estava viva, pulsando gradualmente. Meu coração estava acelerado, mas uma paz estranha começou a preencher meu ser. E então, de repente, tudo parou. O que eu vi era indescritível. Um lugar mágico, iluminado por cores que eu nunca pensei que existissem. E no centro, uma figura parecida com a mulher de branco que eu tinha visto antes. Bem-vindo, Elias, ela disse, sua voz ecoando como uma melodia familiar. Você superou seus medos. Agora
Escolha sua verdade. As palavras flutuavam no ar e eu percebi que poderia escolher. Eu poderia ficar aqui, deixar minha antiga vida para trás. Ou podia voltar e enfrentar o que estava por vir. Enquanto refletia, vi o jovem e o motorista, todos juntos esperando. E naquele instante percebi que não estava sozinho. Mesmo com a estrada cheia de incertezas, nós estávamos unidos por algo maior que nós mesmos. Eu vou voltar. Eu não posso deixar tudo isso para trás, eu disse, a determinação tomando conta de mim. Mudei meu olhar para a mulher. Estou pronto. Ela sorriu e a luz nos envolveu novamente, agora com uma intensidade diferente. Em um piscar de olhos, me encontrei de volta na cabine, respirando ofegante. O motorista estava lá, confuso, mas esperançoso. O jovem olhava para mim, e eu sabia que a jornada ainda não tinha terminado. Mas tínhamos a luz do conhecimento, uma nova chance. O caminhão ainda estava no estrondo da estrada, mas agora havia uma nova energia. Vamos, Elias, você ainda tem muito a fazer, disse Vicente, como uma voz dentro de mim. Enquanto dirigíamos, percebi algo. A vida lá fora era cheia de desafios, mas a estrada, com todas suas incertezas, também era cheia de possibilidades. Porque, no fundo, nós éramos mais do que viajantes em busca de respostas. Éramos guerreiros em nossa própria história, prontos para enfrentar o que viesse. Meus amigos, essa foi minha jornada. Mas a estrada continua, e eu preciso que você faça parte dela. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso que rolou. Eu quero saber o que vocês acharam. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, não espere nem mais um segundo para compartilhar com pelo menos 5 amigos. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. A estrada ainda